Opa, boa tarde. Vamos estar agora realizando uma análise a respeito da XRP, né? A gente pode ver que nos últimos dias, aí nos últimos 2 dias, a gente teve uma fortíssima correção, né? Devido a dados macroeconômicos dos Estados Unidos que não vieram tão favoráveis assim, né, para o mercado, né, para ativos de risco. Então, é justamente por isso que a gente está vendo essa correção, né? Percebo que no volume de venda ontem a gente teve 300 milhões de dólares em volume de venda e hoje já está ali em 111 milhões. Então, né, isso pode indicar, né, uma correção momentânea, né, justamente para a gente ter continuidade nesse movimento. Mas eu imagino que essa queda ainda não tenha acabado, né, justamente pelo RSI estocástico. Ele já está aqui praticamente, isso seria um indicativo ali que a gente pode sim ter essa queda, porque percebam, ele veio aqui para a área de sobrecompra, ele praticamente relou na área de sobrecompra e já foi rejeitado, né? Então a gente já conseguiu ver essa rejeição e o RSI apontando para baixo, né? Então isso é um outro indicativo também que a gente pode ter essa 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 queda, né? Mesmo com o RSI, né, divergência ele estando aqui numa área neutra, o estocástico, em sua grande maioria, ele consegue ali dar uma noção melhor para a gente de onde que talvez esse preço esteja caminhando. Então, no curto prazo, né, caso a gente continue com esse volume relativamente alto aí de vendas, eu imagino que a gente poderia, né, caso não tenha aí alguma notícia que seja de grande impacto, algum dado que venha dar um up aí nas criptos, eu imagino que a gente possa vir buscar, né, a média da banda diária, que a gente teria uma retração de mais 7%, né? Então isso levaria o preço da XRP para exatamente 2,80, que realmente ali seria uma ótima entrada para quem, né, não conseguiu comprar ela ainda, né, e para quem está pensando em comprar seria uma entrada perfeita aqui na zona dos 2,80 até 2,90, né, que seria ali, né, um outro suporte muito forte aqui da XRP, que normalmente ela tem ali uma certa impulsão, né? Então, esses dois aí seriam alguns dos targets para você poder entrar, né, caso você queira, justamente para poder aproveitar aí essa correção fortíssima que a gente vem tendo. Em relação, né, ao longo prazo, a gente continua ainda com aqueles targets né, de pro final desse ciclo aí, a gente está perto dos 4,20 ou até passando, né, desses 4,25. Percebam que a XRP, ela, né, quando você tira o zoom do gráfico, a gente consegue ver que ela conseguiu sair dessa grande congestão, né, dessa grande acumulação que ela teve. Então agora basicamente a gente está, podemos dizer que a gente está na metade do movimento, né, de alta completo. E o porquê que eu digo que a gente está na metade? Porque em sua grande maioria o gráfico em si ele acompanha, né, e ele tem ali uma certa proporcionalidade com o seu primeiro movimento. Então a gente tendo aqui esse primeiro movimento da XRP que foi de mais ou menos 560%, e a gente estipulando um target, né, de, de rompimento, enfim, daria ali realmente a XRP para os seus 5,30 dólares, né, que seria aí rompendo todas as máximas históricas e alcançando novos valores. Então, no longo prazo, o target ele continua esse, né, o gráfico, se vocês verem aqui no semanal, o gráfico ele está muito, né, muito bullish, então isso indica que realmente a gente pode vir a ver algum grande volume aí entrando no começo de setembro, né? Enfim, até aí no final do ano para a gente alcançar esse target de 5,30. A análise basicamente ela é essa, né? A gente teria que também estar acompanhando realmente como que vai ser o desdobrar deste movimento, né, que a gente vem tendo a respeito da XRP aqui no gráfico de 4 horas. É mais fácil de conseguir entender o que está acontecendo com o preço, né? Percebam que a gente teve uma grande rejeição nesta zona aqui dos 3,30, né? Nessa zona aqui a gente tem uma grande força vendedora. E por que eu digo isso? Dessa grande força vendedora? Porque a gente teve diversas rejeições nessa resistência. Então perceba que quando a XRP ela teve
aquele estouro, a gente fechou essa vela acima da resistência, porém já teve uma reversão. Aqui é a mesma coisa, tentamos romper de novo, não conseguiu, já tivemos uma reversão. Aqui é a mesma coisa, rompeu, não conseguiu manter, deu uma agulhada, voltou, teve a reversão de novo. Aqui é o mesmo movimento, a gente tentou consolidar aqui um certo período, não conseguiu romper e tivemos de volta essa reversão para dentro desse canal aqui de baixa a curto prazo, né? Então, eu imagino que provavelmente continuamos ainda um pouco dentro deste canal, né? Talvez vindo aqui buscar os 2,90 para aí sim, né, ter uma impulsão maior, né, enfim, uma força compradora maior para poder levar esse preço mais alto. Mas a curto prazo, eu imagino que talvez a XRP possa vir lateralizar nessa região e, consequentemente, vir buscar a resistência, né, resistência não, perdão, o suporte ali dos 2,90. Caso isso não venha a acontecer, né, caso a XRP tenha uma força para romper esse canal e aí sim continuar esse movimento saindo dessa zona dos 33, dos 3 dólares e 33 centavos, aí sim a gente teria uma confirmação que podemos ver essa alta. Mas primeiro a XRP ela precisa sair desse canal aqui para poder, né, romper essa resistência e aí sim a gente ter ali os targets que a gente tem pro longo e médio prazo, né? Que seria romper os 3,60 e posteriormente 3,84, que é o topo. E aí sim a gente estaria com um caminho basicamente que livre, né? Para poder ter esse rompimento para cima dos 4 dólares. E percebam também um ponto importante, que aqui dentro deste canal, né, para XRP, basicamente buscar a sua banda de 4 horas, a gente teria aí um aumento, né, de 10% nesse preço e realmente esse aumento de 10% iria trazer o preço para de volta aqui dessa resistência. E aí, mais uma vez, a gente poderia ter esse reteste, caso ela venha buscar a banda de 4 horas. Né? E em caso de não rompimento, a gente vai ver o mesmo movimento acontecer, voltando para dentro deste canal de baixa aqui, para continuar nessa consolidação, para aí sim ter o momento certo para ter essa explosão. A análise foi essa aí basicamente, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se inscreva aí no canal e deixe algum feedback aí sobre as análises, né? Quais criptos que vocês têm interesse em saber ou até em ações também, beleza? Valeu, abraço.